Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Bem, o segundo vídeo já ficou muito grande, quer dizer, ficou com 10 minutos, né? 10 minutos que são 10 minutos, quase nada. Muito bem, estamos, me desculpe, já no capítulo 5, que se chama O Nobre Indígena e o Monarca Tropical. Essa imagem que eu estou mostrando aqui, que está no livro, é uma imagem muito emblemática. Mostra um índio, um indígena, melhor dizendo, me desculpe pelo meu lapso aqui, mas mostra um indígena portando na sua mão esquerda a bandeira do império e na sua mão direita uma coroa ali é uma coroa de louros, não é uma coroa de uma monarquia convencional europeia. E Dom Pedro, com vestes simples, modestas, então sendo coroado pelo indígena. Então é como se o indígena desse para Dom Pedro a legitimidade que ele precisava. Ele queria mostrar a imagem de um monarca tropical, um monarca dos trópicos, um monarca próximo aos indígenas, aqueles que seriam os verdadeiros donos da terra. Entretanto, é uma imagem idealizada, porque os indígenas estavam sofrendo bastante ao longo do Império. Os indígenas, não havia uma política de preservação da cultura indígena. Muito antes, pelo contrário, as tentativas do Império eram para civilizar, entre aspas, o indígena, ou seja, aculturá-lo, tirá-lo da cultura dele para que ele assumisse a cultura europeia. Portanto, é uma visão bastante idealizada que não era transformada, que não era transformada em políticas públicas, o que é verdadeiramente um problema, né? Que é um problema que permanece na história do Brasil, assim, essa visão idealizada do indígena, porque os indígenas, as centenas, de milhares de tribos indígenas que existem no Brasil, elas precisam muito mais do que as lembranças eventuais ali no dia do índio, mas efetivamente de políticas públicas de preservação dos seus habitats, de preservação das suas culturas e de permitir para que eles escolham o que eles quiserem fazer, sobretudo. Né? O lugar do indígena é onde ele quer estar, né? Não o lugar onde nós queremos que ele esteja. Muito bem. Então esse capítulo ele trata basicamente dessa tentativa, essa busca de Dom Pedro em legitimar a nação nascente, mas sobretudo sob as bênçãos desse indígena. Bem, o capítulo 7 ele trata de uma situação bastante interessante, mas esse capítulo aqui é bem curtinho, então a gente vai falar bem rapidinho dele. Ele se chama Como Ser Nobre no Brasil. Dom Pedro II, ele percebendo que a elite econômica ali gostava dessa ideia de ser nobre, o que Dom Pedro fez? Ah, você quer ser nobre? Então compra. Dom Pedro começou a vender um monte de títulos. Só para vocês terem uma ideia, quando Dom João VI chegou no Brasil, ele deu 250 títulos nobiliárquicos, 254. Dom Pedro I deu 119. Dom Pedro II, é claro, ele ficou muito mais tempo no poder, né? Mas Dom Pedro II deu 1439. Provavelmente você que está assistindo este vídeo aqui, provavelmente tem ali algum antepassado seu que foi nobre em algum momento no Império. Agora, o que é interessante também é que os nobres brasileiros, muitos deles colocaram em seus brasões, cada nobre, conde, visconde, marquês, barão, enfim, cada nobre ele assumiu um brasão e muitos desses nobres colocavam brasões com elementos da natureza brasileira. O que faz a gente pensar, portanto, que aquela ideia de Dom Pedro II em trazer características próprias do Brasil e romper com o passado português, de certa forma, essa ideia foi comprada pelos nobres também. Os nobres, obviamente, tiveram que tentar aprender a se comportar como nobre, mas muitos deles falhavam miseravelmente porque esses nobres muitas vezes eram toscos e tinham comportamento completamente vulgares em suas casas, no meio social, enfim, é difícil eles se comportarem com os nobres lá da Europa. Eu vou aproveitar que eu falei bem rapidinho, vou já para o capítulo 7. O capítulo 7, ele se trata, também é bem rapidinho, ele se trata das residências do rei. E as
a cidade do Pedro, né? É, existiam passos imperiais, que eram espaços é, onde aconteciam cerimônias importantes ali no Império. Na verdade, desde Dom João VI, por exemplo, existia ali o Paço de São Cristóvão, na chamada Quinta da Boa Vista, existia o Paço da Cidade, enfim, existiam vários lugares onde Dom Pedro fazia ali algumas cerimônias, recebia pessoas, passava um tempo, enfim. Só que Dom Pedro ele queria um lugar mais recluso, um lugar mais discreto, um lugar onde ele pudesse ficar sem ser incomodado. O que é interessante é que esses lugares são muito bonitos e tinham grandes jardins e as pessoas poderiam visitar esses jardins nos finais de semana, principalmente no domingo. Bem, mas a ideia de ter um lugar mais recluso fez com que Dom Pedro ele quisesse construir então uma cidade um pouco mais distante um palácio. E ele vai então pedir para construir esse palácio maravilhoso aqui desse desenho, que fica onde hoje é a cidade de Petrópolis, ou cidade do Pedro, né? E por causa da presença de Dom Pedro nesse local, ele atraiu muitas pessoas que também construíram casas enormes e pequenos palacetes ali ao redor do Palácio de Dom Pedro. O Palácio de Dom Pedro II ficou pronto em 1856 e ele está lá até hoje. E se você quiser, você pode visitá-lo. Inclusive, se você quiser também, pode pagar uma passagem para esse pobre professor aqui e eu irei com você com muito gosto e serei o seu guia turístico lá, tá bom? Moçada, então é isso. Qualquer coisa, se você não entender, volta o vídeo que eu estarei aqui repetindo quantas vezes você quiser, porque afinal de contas o YouTube é que está mandando aqui, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!